gente. Eu sou Ingrid Pittman. Hoje eu estou estreando meu podcast Vitrine Saúde e Beleza. E eu tive o prazer de convidar uma amiga minha de infância, que é nutricionista muito conceituada aqui em Brasília, Thaís Lamas. Thaís, me conta um pouquinho de você. Por que você escolheu ser nutricionista? Por que você quis essa profissão? Olha, tem vários motivos, mas o principal era o meu peso. Eu sempre falo isso, que eu sempre tive oscilações de peso, né? Com famílias, com genética, com obesidade. Então, isso me chamou muita atenção, em entender o que me fazia ser gorda. Então, isso foi uma coisa que me influenciou bastante em decidir minha profissão. E eu sempre meti em saber comer direito e eu percebi que eu não sabia comer, não era à toa que eu tinha obesidade. Então, esse foi um dos motivos. Poxa, legal. Isso é muito importante, assim, as pessoas escolherem a profissão de acordo, às vezes, uma vivência dela de infância, uma carência ou alguma coisa que a gente não entende. Exatamente. E a gente, na vida adulta, resolve seguir essa profissão para poder ajudar outras pessoas, né? Isso realmente é muito interessante. E, Thaís, vamos falar um pouquinho de nutrição, né? Que é o que você sabe tudo. Do pós-carnaval, a pessoa que deixou de malhar no carnaval, comeu demais ou bebeu demais. Qual a dica, assim, do pós-carnaval? A pessoa não pode entrar em desespero? Como é que a pessoa vive pós-carnaval? Olha, todos agora que voltam para o consultório, todos, até agora que eu atendi, estão com 3 quilos a mais. Ou por excesso de comida, ou por comer na hora errada, por não se hidratar e a questão da bebida alcoólica, que nem todos bebem. Mas existe uma confusão de horários e de estilo de alimentação e falta de exercício. As pessoas, elas esquecem que o corpo ele não sabe se é dia, se é feriado, se é noite, você tem que seguir as regras. Então, sempre eu falo assim, pós-carnaval, qual a ideia de todo mundo? Chegar na academia e malhar pesado, vou pegar peso, vou voltar ao peso anterior de antes, não adianta. O álcool, para uma pessoa até mais ou menos 28 anos, dura 7 dias no corpo. A partir de 29, ele dura 9. Enquanto existe álcool no corpo, não há síntese proteica, ou seja, não existe construção muscular. Então, você pegar pesado numa musculação não vai resolver, você vai aumentar o teu estresse oxidativo, ou seja, você vai oxidar o teu corpo, você vai envelhecer, você vai diminuir o oxigênio do músculo e, inclusive, você pode piorar a tua massa muscular. Então, qual é a dica? Investir em cardio. Bicicleta, cardio na rua, fazer HIIT. Ah, Thaís, eu não tenho tempo. Tem gente que tem filho, não consigo ir para academia. Cara, baixa, eu sempre indico uns sites de HIITs, que depois eu posso até indicar para vocês, que é para você fazer exercício em casa sem precisar de nada, de equipamento, que você morre. São 15 minutos que você pinga da cabeça aos pés. Então, investir em cardio, deixar exercícios de resistência de lado, pode fazer só como se fosse, a gente fala assim, um pouquinho de carga, não pode ter muita força, porque não vai adiantar. Aí você pode se lesionar. Existe dieta, jejum intermitente nesse período, é importantíssimo, porque você vai dar um tempo para o seu sistema digestório fazer toda a limpeza de porcarias, de bebida que você fez, para depois você recomeçar um cardápio proposto ou pelo seu profissional, ou você mesmo pega algum cardápio de internet. Então, eu sempre gosto de muito cardio nesses 15 primeiros dias. Existe um cálculo de água que a gente faz, que cada um tem que tomar. Então, 35 ml por quilo de peso para mulher, 45 ml por quilo de peso para homem. Então, a pessoa faz esse cálculo, a quantidade de água que ela tem que tomar naquele período. E o jejum intermitente com a dieta low carb. O que significa jejum intermitente? Você tem 2 refeições por dia. Então, a primeira refeição, almoço, a última refeição, janta. E existe uma janela de comida ali, que ele tem 8 horas para comer. E aí depende do paciente. Então, tem gente que adora tomar café. Eu não vou tirar o café da manhã. Então, eu sugiro que o jejum é noturno. Janta cedo, para de comer, conta 16 horas de jejum até o outro dia. Então, ela fez um jejum com low carb, que aí existe um cálculo de carboidrato para que ela faz. Então, nessa hora não é hora de malhar pesado, é hora de fazer jejum com dieta low carb, que é menos carboidrato. Esse seria a dica do pulo do gato. Outra coisa que eu acho muito interessante, que nós mulheres, a gente sempre tem mais problema de emagrecimento. Não sei porque se o metabolismo é mais devagar, ou depende da genética da família. Eu queria que você falasse um pouquinho que as mulheres, às vezes, tentam fazer dieta, não conseguem. Uma dica, alguma coisa que você fale para as mulheres de
Não é solução, né? Porque não existe solução para nada e não existe milagre. Mas uma dica da pessoa que tenta, desanima, mas para ela conseguir fazer essa dieta. Sim. Uma coisa que eu tenho usado muito em consultório é a estratégia de horário, que a gente fala que é a crononutrição. Para as mulheres, assim como para os homens, mas como você disse, nós temos questões hormonais que demandam mais cuidado do que o homem. O homem, a partir de uma determinada idade, de 45, essa demanda chega nele. Na mulher, eu acho que a partir de 28 a gente começa a ter já queda hormonal. Que não tem nada a ver com a menopausa, nem a andropausa. Não, faz parte da natureza. Vida. Das flores aos bichinhos, a natureza das mulheres, acontece o processo de envelhecimento. E depois de filho, também dá uma mudada maior, né? Nós sabemos. E aí, o que acontece? O ciclo circadiano, nós temos um relógio interno. Cada órgão tem um horário para funcionar. Se você desrespeita esse horário, você atrapalha o teu emagrecimento. Então, assim, sistema digestório, hora de comer bem, é de 8 da manhã às 14. É a hora que o sistema digestório vai queimar carboidrato, vai te ajudar. À tarde, o sistema digestório sai do palco e vai entrar pulmão, coração e cérebro, que é para você pensar, trabalhar, é a hora da criatividade. Entre 4 e 6 volta sistema digestório, ou seja, a última refeição deveria ser às 6. Porque enquanto há luz, o nosso corpo ele funciona enquanto existe luz, a natureza, tudo. Tem luz solar, você está funcionando. Abaixou a luz solar, seu sistema digestório reduz. Reduziu o sistema digestório, tudo que você come ou vai para o tecido adiposo ou vai para o fígado, transformando em gordura no fígado, esteatose hepática. Que interessante. Então, o diferencial hoje para as mulheres e para os homens, mas né, mais para as mulheres, é a gente propor hora certa para comer. Então, eu dei um exemplo de um paciente, que se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é ele, que é... Ele não queria fazer dieta, ele foi meio que forçado pela família, chegou no consultório emburrado, mão cruzada, e aí eu falei, olha só, eu não quero que você faça dieta, eu quero só que você coma nas horas certas. Como que uma nutricionista vai falar para ele não fazer dieta? Ele não acreditou, né? Você nutricionista, você falou que era doida, é doida mesmo. Eu falei, vai-se embora, eu quero que você coma nessa hora, faça exercício de 20 minutos a 30 antes da primeira refeição, ou seja, antes do café. Se a tua primeira refeição foi almoço, é antes do almoço. E pronto, vai embora. Eu falei, para ir embora, você vai passar cardápio? Eu falei, não vou, porque você vai fazer? Então, não vai adiantar eu passar, eu quero que você siga essas regras. 40 dias depois, ele voltou com menos 6 quilos. Adorando, e aí, a partir dali, eu consegui uma adesão na dieta dele, porque tudo que eu passasse, ele ia aceitar. Mas qual foi o motivo? Ele comeu na hora certa. O corpo dele começou a rodar, começou a funcionar, metabolismo. Então, cada dia que passava, ele dormia melhor, porque ele comia na hora certa, não tinha comida no sistema digestório para ele dormir. Então, quando a gente come, nosso corpo acorda. Sim. Vamos acordar porque tem comida aí, não pode dormir com comida parada. Energia, né? Dá energia. E aí você dorme melhor. No outro dia, os seus hormônios da saciedade, da ansiedade já começam a controlar. Então, ele começou a comer menos sem perceber, ele começou a beliscar menos sem perceber, ou até não beliscar, e ele reduziu a quantidade de doce ao extremo. Só que ele não percebeu, porque não foi sacrifício. Porque, na verdade, a ansiedade dele emagrecer não existia mais. Não existia mais. Então, não foi uma proibição. Porque a proibição, ela acabou. Ela te foca no não. Não pode comer maçã, mas pode comer pera. O que você vai pensar? Meu Deus, não posso comer maçã. Você foca no não da maçã. Então, isso ativa o cérebro, né? O não ativa o cérebro. Ativa. De ser contra. Exato. Aí você só pensa no que você não pode e não no que você está permitido. Então, eu não tenho esse hábito de ficar falando o não. E aí, ele voltou com menos 6 quilos apenas para ele comeu menos, ele comeu nos horários que eu pedi, que é 8 horas da manhã, almoço é meio-dia, que é a hora que o sol está batendo mais, então é a hora que o sistema digestório está funcionando, e a janta enquanto há luz, né? Aqui no Brasil funciona entre 5 e 6. E aí ele emagreceu 6 quilos em 40 dias sem sofrer. Então, a partir daí, eu consegui que ele tivesse uma adesão maior a qualquer coisa que eu passasse. Ele falou, agora vai dar certo. Porque se ele viu que ele não sofreu, então, tranquilo. E entendeu? A meta dele era qual? 25 quilos. Hoje ele já atingiu, já até mais. 25 quilos? Que interessante. Quanto tempo, assim, você lembra que ele... Foram 60, 2 meses, 3 meses. 3 meses? Foi. Emagreceu bastante. Homem tem as questões hormonais que facilitam, né? A questão da testo. E quantos anos ele...
ele tinha 65. Gente, então, e nem é aquele o auge do homem que tá ali o metabolismo funcionando. Eu falo que não é um mito, mas quando a pessoa fala, tô na menopausa, ou eu tô velho demais para poder emagrecer, isso aí eu não vou... Existe. Mentira. Não existe. A minha clientela maior, devido ao meu mestrado ser nessa área de geronto, de envelhecimento ósseo e muscular, é uma clientela mais velha, né, mais madura. Então, reza a lenda, como os mitos dizem, que seria uma faixa etária com dificuldade de emagrecimento. Não é isso que eu vejo. Né? Então, quem tem disciplina, quem tem... É uma coisa que a gente estava conversando sobre força de vontade. Força de vontade é importante? É. Ela é só um gatilho. Ela é só um alerta para você ver que, nossa, eu preciso mudar. Mas ela não deixa você fazer dieta. Então, se você tem compulsão alimentar, existe um novo tipo de compulsão alimentar temporária. A pessoa está bem o dia inteiro, em alguma refeição do dia ela come igual um troço. À noite, por exemplo. Ou à noite, ou no meio da tarde, que é uma compulsão alimentar temporária. Normalmente, as pessoas que engordam mais são as que têm compulsão à noite, Isso, não é? à noite. Que é a hora porque que o sistema digestório não funciona. Está mais parado. Ele está 50% a menos da porque, na verdade, ele produção. está se preparando para dormir. Para dormir. Você resolve comer, então você não... Vai engordar. Vai. Então... Eu acho que pensar em horários é importante para a gente começar a modular nossos hormônios. A quantidade de água é muito importante, porque fígado é o nosso órgão que nos ajuda a emagrecer e ele precisa de água para fazer toda a limpeza, a detoxificação do seu corpo. Existe detoxificação e antioxidante, né? Antioxidante pega tudo que não presta, pega o lixo e bota no canto. O que é detox? Tirar do canto e botar para fora. Quem faz isso é o fígado e ele só faz se tiver água. Então, esse cálculo da água é muito importante seguir. E, às vezes, as pessoas não bebem água e fazem dieta e não sabem por que não estão emagrecendo. Pode ser, sim, também a falta de água. Então, Mas também não é geral, não é obrigatório. Eu não bebo água, eu não vou emagrecer, não. Não, tem gente que emagrece tomando um copo de água por dia. Mas que se a pessoa tem todo um problema de metabolismo e ela faz tudo muito bonitinho, a gente começa a tentar definir qual que é o ponto específico que está atrapalhando ela. Mas sempre tem, água. Tá? Não tem jeito. A pessoa que fala, eu faço tudo e não emagreço nada. Com essa pessoa que chega assim, eu faço de tudo, de tudo e não emagreço nada. Não, cara, não existe isso. É isso que eu quero saber de você. Os seus pacientes que chegam lá, que você olha, não dá nada para aquela pessoa. E a pessoa faz direitinho os horários, a dieta, tudo que você mandou. E aquela que chega, que você fala assim, não, essa aí não vai me dar trabalho. Vai ser tranquilo. E ela fala isso. Eu fiz tudo, doutor, eu tentei, fiz toda a dieta. Tem mentira nessa história, não tem? Eu sou detetive. Sim, eu sei disso. Paciente entrou, Instagram, vou atrás das redes sociais. E aí eu tiro print quando eles querem me enrolar. Porque aí, eu fiz de tudo e eu não tô emagrecendo, sua dieta não funciona. Só não fala a dieta não presta, que eles não são doidos. Mas fala assim, a sua dieta não funciona. Não funcionou pra mim, digamos assim. Aí eu falei assim, e esse hambúrguer aqui, sexta? E esse drink na mão? E não tem jeito, cara. Não existe milagre. Não tem milagre. Existe déficit calórico, existe exercício, existe medicamento se realmente a pessoa ela necessitar, porque existem casos que precisa da ansiedade, obesidade, lipedema, hormonal. São doenças inflamatórias e sim necessita. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero uma dieta sem nada, não quero emagrecer sem remédio. Eu sou nutricionista. Eu sou a favor da comida, mas nós temos que ser integrativa. Você sabe quem está mentindo para você? Na hora. Você já reconhece assim a pessoa? pessoa? Na hora. Depois de anos de profissão, a pessoa fica olhando, vendo aqueles 1000 coisas na cabeça. Vou enganar ela hoje. Eu já sei quem não vai fazer. Eu já sei quem não vai fazer. Então, aí, eu nem pego muito pesado, porque eu sei que ela não vai fazer. E, às vezes, volta 3 meses depois. Então, é um tipo de paciente que eu acho que ele vai só para tirar o peso da consciência ou para mostrar boleto para marido. Conheço alguém assim, amiga. Conhece, né? Conheço. Mas eu vou voltar, gente. Eu tá vou lá devendo. nela, eu vou lá nela, vou fazer a dietinha e vou mostrar para vocês. É dissecar, que eu quero definir. Ixi, e ela é a pessoa que vai fazer isso na minha vida. E ela sabe que eu sou danada, então ela... Você tem disciplina. Ela vai dar um jeito. Tenho, na malhação, né? Mas a alimentação é o mais difícil. Menos, é o mais difícil. Eu tenho esse problema, eu falo por mim mesma. Não é fácil. Eu gosto de comer. O corpo, ele muda só... Não é só, né? Claro, é um conjunto de coisas. Mas a alimentação, ela é o diferencial. Eu vejo, por mim, depois de 45 anos, eu vi que... Eu acompanhei todas as suas fases. O processo de alimentação foi... É claro que nós temos textura de pele diferente. Eu tenho muito mais massa muscular hoje do que quando eu era adolescente. Com certeza. Percentual de gordura mais assim. É claro mas que aí vem toda a regra que você faz. Toda a alimentação, toda a malhação e os horários, né? Todo dia o mesmo horário. E paciente sabe. Tocou meu horáriozinho de almoço, eu peço
licença. Sabe por quê? Tem coisas que você não pode negociar com ninguém, porque é só você que vai sofrer as consequências. Não negocie com o marido, não negocie com o filho, a não ser uma questão muito... Tá doente, eu tô dando uma demanda ali. Mas, assim, hora da janta, hora da janta. Eu janto, aí espero meu marido chegar, janto 5, 6 horas com a minha filha, aguardo, a gente senta à mesa, eu sento à mesa, mas eu já comi, eu não vou negociar. Não negocio o meu sono, nossa, como é rabugenta. Depois de tantas coisas que a gente passa, a gente vê que não existe magia. Thaís, entendeu? então é complicado para aquela pessoa que sai cedo, 8 horas da manhã para trabalhar e volta 9 horas da noite, que assim, eu acho que é a maioria dos brasileiros. Sim. E aí, neste momento, é a dificuldade do horário. Como é que essa pessoa, qual é a dica que você dá para ela? Olha, eu sou muito tramontina, né, que eu falo, é faca, eu corto mesmo. Essa fala é muito bonita, né? Ah, a pessoa que sai de manhã, não tem o tempo, beleza. Leve tua comida, cara. Ah, mas eu queria tanto comer em casa. Então, você não quer resultado. Se você realmente quisesse resultado, você se empenharia. A minha janta é o meu almoço do outro dia. Então, faz mais comida para sobrar e eu levo para o consultório. O paciente já vê. Minha marmitinha fica em cima do meu computador. Essa é uma dica. Para esquentar, você acredita? Porque eu não tenho tempo de ir para a Copa, né? Que a gente tem uma Copa lá. Para ele, pelo menos, não... você deixa ele para esquentar? Eu fico para manter quente. Eu esquento em casa... E aí, mantém em cima do computador para manter quente. Aí, eu como para não ficar comida fria. Então, não tem desculpa. Ah, eu gostaria de comer à mesa, com as pessoas que eu gosto, numa tranquilidade. Eu como em cima do meu computador. E tá tudo certo, tá ótimo. Eu tenho saúde, eu tenho o corpo que eu gosto, porque a saúde mental tá atrelada, sim, à estética. Eu quero ter só saúde. Saúde. Agora, a estética, ela está atrelada, sim. Quem tá falando... Ou, às vezes, não enxergou essa sombra dela, entendeu? Ela está negando, mas isso é verdade. Então, tem como quem quer. É preparar a janta, dá mais trabalho. Dá. Comer errado é trabalho, comer errado também gasta dinheiro. A diferença é que você vai ter as repercussões da alimentação errada. Diabetes, colesterol, que você vai gastar R$300 para o remédio para cuidar do seu colesterol. Enquanto você podia fazer a tua comida em vez de pegar uma marmita de rua. Né? Então, tem como. A dieta é simples, cara. É vegetais, arroz, feijão e a proteína que você tiver condição de pagar. E aí existe peso, né? No meu cardápio tudo eu coloco peso. Dieta empírica, resultado empírico. Ah, mas eu acho mais ou menos que o tamanho da carne é do tamanho da palma da mão. Não existe isso. A nossa fome está atrelada à emoção. Se eu tô ansiosa, eu quero comer mais. Então, eu não percebo que aquele meu 100 gramas de carne... É o suficiente. Na verdade, para a cabeça não, né? Mas está suficiente. O dia que eu tô, às vezes, algum momento, eu tô enjoada, aquilo ali para mim é tanta comida que se eu não pesar, eu também não vou bater a meta da proteína. E assim o paciente também não. Então, nós estamos atrelados a emoções. Então, não adianta achar que você tem um olho mágico. Ah, mas eu já sei mais ou menos. Mais ou menos vai ter o corpo mais ou menos. Essa é a regra, né? Bom, até lá em casa, o Dedé fala muito do escolha o seu difícil. Isso. Ser gordo é difícil. Exatamente. Ser magro é difícil. Fazer exercício é difícil. Não fazer também é difícil. Sim. Beber água é difícil, não beber água é difícil. Então, escolha o seu difícil, né? Não Os nutricionistas têm que falar, escolha o seu difícil. Você quer, de fato, emagrecer? Você quer ter o corpo que você sempre sonhou? Então, você vai ter que ter disciplina e horário, não é isso? Sim. A pessoa vai ter que escolher o difícil. Tem muita fórmula mágica, Eu quero que você fale disso, né? dos mitos. Um dia eu vi você na internet fazendo lá com... Perca 7 quilos de gordura em 10 dias. Gente, tá demais isso. Não sei se vocês estão observando. Tem milagres acontecendo e eu tô perdendo esse milagre, que na faculdade eu não aprendi, no mestrado, na especialização, eu não aprendi nada disso. Emagreça 5 quilos, fique com o corpo de uma moça aí que dançou no carnaval, aí todo mundo, Paula Oliveira. Você vai entender o exercício que ela fez. Estão vendendo milagres, são pessoas que estão fazendo errado. Então, o que eu ia falar, gente? Me perdi agora. Eu pedi para você falar dos mitos. Mitos. Dessas dietas milagrosas. Emagreça 7 quilos de gordura em 10 dias. Isso não existe. Para começar, não existe que para a gente emagrecer, você precisa de déficit calórico. E para déficit calórico, você tem que comer pelo menos 500 calorias do que você gasta. Então, se você gasta 2.000 calorias no dia... Tem isso também, tem um cálculo, né, do déficit. Não existe cálculo. Se o meu metabolismo é 1.500 por dia, eu comer 1.200, não. Não resolve, existe um cálculo certo. É claro que... Como se trata de ser humano, existe uma coisa certinha, perfeita, mas existe um mínimo que a ciência nos mostra. E aí, um mito que eu vejo, toda vez no consultório eu desmistifico, todo mundo fica assim, não é possível, pré-treino.
Primeira coisa que chega lá, ó, Thaís, já chegam com um kit pré-treino. Tô com o meu pré-treino, que é isso. Eu tenho uma proteína que eu uso no pós e eu ainda uso uma malto no meio do treino, mas eu não tô emagrecendo. Eu falei, cara, ou e mulher... quem deu essa dica? É blogueira, né? É vídeo de fisiculturista, internet. mas ele tá num padrão de performance que ele pode comer 1 quilo de suspiro no meio do treino, tá tudo certo pra ele. E aí eu falo, não vai emagrecer desse jeito. O que é pré-treino? Vamos pensar na comida. Sistema digestório, ele precisa de 4 horas para fazer a digestão. Então, se você come um pré-treino, uma banana, um shake, 1 hora antes do seu treino, ele não é o teu pré-treino, porque ele ainda está nesse processo de sair do estômago, ir para o intestino, vai para o sangue. O que é pré-treino? É o açúcar da comida, tudo que nós comemos vira açúcar. Proteína vira açúcar, tudo. A diferença é o tempo. A proteína também vira açúcar? Proteína, você comeu, 4 horas depois ela virou açúcar. Açúcar, 20 minutos, açúcar. Carboidrato, 1h30 vira açúcar. Então, tudo que nós comemos, no final, vai para o teu músculo um percentual, que a gente chama de glicogênio muscular. É o açúcar dentro do músculo, é isso que é o pré-treino. É o quanto de glicogênio eu vou formar dentro do meu músculo para eu poder ter contração, malhar e crescer, dar o pump do treino. Esse processo dura 4 horas. Entre comer e ter glicogênio no músculo, 4 horas. Então, o que é pré-treino? É o que você faz 4 horas antes. Eu sempre vou dar meu exemplo, que sou eu. Eu como meio-dia e eu malho às 4. Com personal todo dia. O meu pré-treino é meio-dia. Você malha todo dia? Todos os dias. Mas você faz aeróbico todo dia? Todos os dias. 5h30 da manhã eu faço aeróbico, todos os dias. E 4 horas da tarde, personal de 1h20. O que é meu pré-treino? É o que eu comi no almoço. Não é o que eu vou comer 1 hora antes. Inclusive, a minha personal, ela até fala assim, o dia que eu como 2, por algum motivo, sei lá, atrasou demais a agenda, enfim... Ela fala, comeu tarde, né, Thaís? Ela a mesma sabe? série eu não dou conta de fazer, porque o meu músculo não tá com açúcar. Eu fico ali cansada, fadigada. Você comeu tarde, né? Ela já sabe, o dia que eu como na hora certa, eu consigo pegar o treino pesado, principalmente dia de perna. E o dia que eu como 2 horas antes, que todo mundo acha que pré-treino é 2 horas antes, eu não consigo, não saiu do estômago ainda a comida. Então... Isso é um mito que eu vejo demais. Na verdade. Atrapalha. Pré-treino é o que você faz. 4 horas antes. 4 horas antes. Olha, Mas eu malho cedinho, Thaís. Teu pré-treino é a janta. Porque você jantou... Mas aí a pessoa dormiu no mínimo 8 horas. 50% do sistema digestório está parado. Então, ele não está funcionando 100%. Então, a comida está lá. Time release, devagarinho, sendo liberado. Acordou, ela está finalizando a digestão. Né? É o slow. Você acordou... Tá finalizando, você vai malhar. Você não passa mal. Fisiologicamente, você não passa mal. Emocionalmente, sim. Ah, mas eu vou comer, eu vou passar mal. Vai passar. Quando a paciente fala assim, mas se eu não tomar meu café da manhã, eu vou passar mal. Eu falei, então você vai tomar seu café. Porque você vai passar mal só de achar que vai passar mal. Entendeu? É verdade. O psicológico manda muito na gente, né? E agora eu falo, mas eu quero que você experiencie. 3 dias comer em jejum. Você não está de jejum. Seu corpo tem açúcar. Sim, você jantou. Você vai experienciar. Você jantou. E jantou a comida que eu calculei para você, considerando que você vai malhar no outro dia. E aí, ela faz 1 dia, 2, mas você vai levar o teu café da manhã pra academia. Uma banana, leva alguma coisa. Aí eu monto, né, de acordo com o que a pessoa... Viu que tá ficando com medo, viu que ficou tonta, vai lá e come, para você começar a desmistificar. Porque ficar tonta em treino é normal. Todo dia que eu malho perna, me dá enjoo, náusea e tontura. Meu professor pergunta. E quer dizer que tá massa teu treino, quer dizer que ela tá puxando você, tá indo no seu limite. Então, a pessoa quer malhar e voltar igual princesa com os cílios sem molhar... Como é que dá conta disso? Não, isso é muito interessante. Meu professor fala. Um dia eu falando assim, não, meu treino é muito pesado. Ele falou, Ingrid, você é do tipo que você gosta de sair daqui sofrida. Tem gente, é igual você falou dos seus pacientes, tem gente que não gosta. Então, eu não passo série pesada, porque eu sei que a pessoa não vai fazer. Ela vai roubar, ela não vai... E eu falo muito pro meu marido também, do intervalo. Que se o professor passou os exercícios com intervalo de 1 minuto, 2 minutos, é pra cumprir. Se você malhar numa academia lotada, você não vai também dar conta de fazer seu treino. É igual a dieta. Exatamente. Tem horário também, não tem pro treino, para você desenvolver a musculatura, para você atingir seu objetivo? Sim. Se o professor te passou um treino, você tem que cumprir aquele treino também, não é? Sim, e esse intervalo é importante. O tipo de... Eu sou muito fã de personal. Eu acho que depois muito eu malhava... Quem pode, tem que ter. Exato. Quem pode, quem tem condições, no mínimo uma consultoria, que é você paga para ele montar a tua série, que eu acho que é interessante. Eu malhava e depois, quando eu comecei a ter personal e a consultoria antes de personal, eu vi que eu não sabia malhar. Eu não entendia nada de academia.
E eu achava que eu malhava pra caramba. Então, o meu corpo começou a mudar depois, assim, realmente depois desse momento. Foi depois de 40 anos, depois de ter filho. Então, Na verdade, quando você tomou consciência do que de fato você precisava. Porque eu sempre malhei, mas malhava daquele jeito, né? Empiricamente, malhação empírica, sem... eu vejo muito isso. Cadê tua série? Eu peço para todo paciente. Eu malho, você malha? Malho. Então, cadê tua série? Que você fez no YouTube, né, tua série? Que se você não tá respondendo é YouTube, é blogueira. Não, e essa pessoa vai se machucar, ainda tem isso, né? Eu fui pegando vídeos de Cariane, de não sei o quê, e eu montei minha série. Falei, eu quero tua série, porque eu preciso ver dia de pesado, perna, por exemplo, eu como mais. Dia superior, também tem eu como menos. Tem. Mais proteína, menos carbo. Ciclo. Então, a gente precisa encaixar treino. Se a gente parar pra pensar, a gente não sabe nada. De nada. A pessoa acha que só fazer dieta resolve, a pessoa acha que só malhar resolve, não. Garrafinha de água colorida, maldestrina, e acha que pronto, vida feliz. Não, então precisa. Thaís, mas eu não tenho dinheiro para personal. Aquilo que eu te falei. Comece a observar o professor da academia, primeiro que é o professor que tem shape, não tem jeito. Assim como nutricionista com shape. Não adianta você pensar numa nutricionista gorda e ela te ensinar o pulo do gato se ela nem faz com ela. Mas eu tenho problema de tireoide. Mentira, hoje tem solução. Para tudo. Então, comece a observar, para você marcar a série com aquela pessoa que você vê que ela é atenciosa, que ela corrige o outro, mesmo. sem precisar você ficar chamando, igual o garçom, que você olha, ele vira as que tá assim, né? Ou seja, ele vira para nem te ajudar, os professores. Então, o motivo que eu peguei consultoria foi esse, que eu percebi que era muito difícil isso na academia. Ele é da sua academia? Ela não é mais, é a Sabrina, ela não é mais, mas sua personal, ela é minha personal. E ela é incrível. Então, eu falo assim, foi realmente uma mudança muito importante. Ou, no mínimo, pegar uma consultoria. Eu vi a mudança do seu corpo. Que hoje a gente vê até os músculos. Exato, dá pra ver. E não foi só a dieta. Realmente foi a pessoa. Dois. O personal... Não foi só a dieta. Não. Foi junto com a malhação orientada. E aí é isso que a gente tá falando. Se não tem dinheiro, não tem problema. Não é obrigado a ter personal, mas escolhe aquele professor que você sabe que é sério, que ele realmente acompanha e provavelmente ele vai te assessorar, né? Exato. E aí eu fazia isso, consultoria a cada 2 meses, a cada 3. Aí depois eu via que eu tive a necessidade mesmo de querer uma pessoa todos os dias, mas eu fiquei 1 ano só com consultoria. E já nesse processo de consultoria, eu já tive um resultado incrível. Porque eu vi... A gente espera demais, descansa demais. Então, é umas besteirinhas. 1 minuto e meio a mais faz uma diferença no treino, né? Repercute na fome, tá? O tipo de treino que você faz, repercute na fome. Por isso que eu preciso de treino. O seu treino é de resistência, metabólico, você vai ter mais fome. Então, esse mês, se for assim, o teu cardápio vai ser assado. Então, é muito importante a gente estar encaixando. O resultado é muito mais rápido para qualquer idade. Eu tenho paciente que, para engordar demais, muito adolescente para ganhar peso. Engordar não, né? Não é ganhar gordura, mas ganhar peso. A gente tem resultado incrível deles ficarem com o corpo uma vez legais. Você me contou de um paciente seu que ele morria de fome quando acordava e você passou carne, frango na hora do café da manhã. Sim, eu como carne, e essa sem é a ser importância da pessoa chegar lá e falar de fato o que ela quer e você analisar o metabolismo da pessoa, a parte hormonal, tudo para funcionar a dieta da pessoa, né? Não adianta ter aquela dieta maçante que a Maria... Não sei se a Maria desculpa nutricionistas, mas que a pessoa tem uma coisa ali... Pronta. Não é assim, né? Não é. É personalizado mesmo. E eu, às vezes, até sugiro mesmo que a pessoa comece a experimentar comer comida de verdade. Café da manhã, carne. Eu como quando eu não tô no meu processo. No caso, ele era um adolescente. Adolescente. Era bife com arroz. Era o café da manhã. E ele comia, ele não tinha mais fome, ele comia não sei quantos pães e nada adiantava. Ele começou, até hoje, um dia desse ele retornou, depois de muitos anos, com um corpo maravilhoso. Ele disse que ele falou assim, Thaís, foi essencial aquela orientação, sabendo que eu poderia comer comida de manhã. Porque as pessoas falam, comida de manhã? Sim, comida de manhã. Eu falei isso pra você, amiga, comida. Farofa de banana com ovo, eu faço isso direto pra minha filha. Farinha, banana... De manhã. De manhã, só que que as pessoas têm que entender, tudo existe um cálculo. E para tudo existe um peso. Não é vontade. Porção mágica. Quantos gramas de farinha, para quantos ovos, para uma banana de quantos gramas, que tem banana de 300 gramas, quanto de óleo e quanto de sal. Ai, que saco. Então, tá tudo certo. É um saco, realmente. É mas um saco mesmo, se você, mas tem que ser. Ou é assim, você não vai ter resultado. Entendeu? Então, eu falo, a pessoa só muda quando a dor tá maior. Né? E quando ela se conscientiza também, né? Senão, não adianta. É um saco? Eu experiencio isso todos os dias. De pesar tudo, todos os dias.
Mas é pior você estar doente, é pior você estar com a questão de sobrepeso, obesidade, que mexe com a nossa cabeça, sim. Sem contar com várias doenças que a alimentação errada causa, como TDAH, autismo, que aí em algum momento a gente pode até conversar sobre isso. E muitas vezes a criança não nasce com esse problema, mas a alimentação desenvolve esse problema. Igual diabetes adquirida. Existe Alzheimer que é tipo 2. adquirido. Que é o Alzheimer tipo 3. Tem a ver com açúcar? A diabetes tipo 3, sim. É Alzheimer adquirido. E existe autismo adquirido. E as pessoas confundem muito comer açúcar e não sabem o que tem açúcar, sim. que é o carboidrato, que é o pão, que é a massa. É a mandioca. O sal é a comida salgada que tem mais açúcar do que tudo. Então, quando eu falo assim, sua glicose está alta, mas eu não como açúcar, não como doce. Eu falei, mas você come pão? Não como pão. Eu falei, então tá, torrada, biscoito, creme crack. Aí, se eu como, o que é isso, criatura? É pão pior, porque é com gordura hidrogenada. E farinha. É uma dissonância muito grande, que eu vejo que não existe uma educação nessa parte de alimentação, porque as pessoas, elas não estão entendendo o que é comer. Então, o meu estilo de dieta é comer comida de verdade. Suplementação entra em situações, um whey protein, eu gosto muito mais de suplemento de carne, tá? Tipo a beef protein, colágeno. É quando a pessoa ela tem que atingir uma quantidade tão grande de proteína que ela não vai conseguir comer modo Graciane Ramos, 20 ovos, não sei quantos por dia. Então, ela tem que 40. Ela tem que completar com a proteína, ou é uma idosa que não tem apetite, ou um adolescente que não é magrelo e ele não consegue comer, a gente vai espaçando, aumentando, dilatando o estômago dele, até depois ele conseguir comer não sei quantos gramas de carne por dia. Então, são estratégias. Tem gente que usa suplemento como se fosse panqueca, gourmetizaram o suplemento. É panqueca, é shake, não existe, é remédio. Suplementação é feita pela indústria farmacêutica. Não achou na natureza. Então, é um remédio. Então, o remédio tem que ser dado com cautela. Não é do jeito que as pessoas estão fazendo, sabe? Então, eu adoro suplementação. Eu ando com uma maleta. Quem me conhece já me viu. Eu ando com uma maleta de suplemento meu. Só que é fitoterápico. É pessoal. Mas eu não... O whey protein só foi na estratégia que eu fiz de booking com o Marcelo, que foi um fisiculturista. O whey entrou só nesse momento. Hoje em dia, ele não entra. Porque eu dou conta de comer. Ah, entendi. Quem não dá conta, toma whey. Porque, por exemplo, eu malho e tomo meu whey lá de colágeno. Sim, mas depois se você da minha malhação. Conta de comer, era melhor. Você, entendi. Mas é muito corrido. Pode. Melhor que o whey, eu prefiro. A gente pode depois pensar nisso, falar de suplementos, melhores suplementos, em que momento usar. Por exemplo, o whey é uma molécula muito grande, então ele é um suplemento que deve ser usado antes de treinar, 3 horas antes. No whey? Porque não é depois? Não, porque depois você tem uma janela de hormônio que começa no meio do treino até meia hora pós-treino. A janela de GH. O que é GH? Hormônio de crescimento produzido pela hipófise. Ele pega a tua proteína, leva para dentro do músculo, o mTOR vai lá e começa a construir teu músculo. Você tem 1 hora para usar whey. Só que o whey demora 1h30, 2 horas para metabolizar. Então, você não usou ele. Acabou sua janela de oportunidade, acabou você ainda não metabolizou o teu whey. Então, o que é bom? BCAA. Olha. Aminoácidos de cadeias ramificadas. Aí tem várias marcas. Eu gosto de pegar sempre marcas que têm de 6 a 8 aminoácidos essenciais. A absorção é na hora, instantânea. Então, você está lá com o seu músculo, todos os capilares abertos e entra ali dentro. Agora, o whey é uma molécula gigante. Então, quebra, até virar aminoácido. Então, aí tem que ser antes. Tem que ser antes, 3 horas antes. Eu tomo depois, estão todo mundo errado. Tá bom? É porque você não vai no nutricionista. Eu vou ir logo, breve. Batucando aqui, cara. Eu batuque na mesa. Eu vou em breve. E a gente também, uma coisa que a gente estava conversando antes, é que você vai deixar uma dietinha pronta. Vou. Para alguém que quiser pós-carnaval, que esteja lá no desespero, para a gente colocar no nosso podcast. A gente vai colocar lá uma dietinha da doutora Thaís. Isso, eu vou montar, já montei já. É um estilo de jejum intermitente com low carb, que é a melhor estratégia para carnaval, porque é mais rápida. E aí, por enquanto, como ela é generalizada, eu coloquei de um jeito que é jejum da manhã, tá? Mas quando é consultório, a gente personaliza, faz de acordo com que a pessoa gosta mais. Então, é um estilo de cardápio, tem porções, tem peso, é necessário, todo mundo que precisa emagrecer, que está com essa intuição, com esse pensamento para esse ano, né? Com essa intenção, comprar balança para pesar comida. 2 balanças. Uma normalzinha que eu compro na Multicor, essas casas de utilidade, Mercado Livre, enfim. E uma pequenininha de bolso para não ter desculpa. A gente achou uma colher.
Naquela Daiso. A colher é legal, Ana Luísa tá pesando na colher. Ótimo. É porque dando eu certo. acho a colher pequena, mas também dá certo. Dá certo. Eles estão agora com umas colheres maiores, porque precisa. Quando eu como fora, quando eu tava no meu processo bem mais restrito, não tem jeito, cara. 20 gramas de diferença a mais de carboidrato quebra um jejum intermitente. Ou acaba com sua dieta cetogênica e você se esforçou o dia inteiro e detona na última refeição. Então, é muito importante ter essas coisinhas aí, a balança para pesar, tá? Então, é um saco? É. Eu peso todo dia, peso. É um saco? É. Mas sempre eu falo para todo mundo, dieta empírica, resultado empírico. Você não terá um resultado satisfatório, pelo menos no início, naquele processo. Primeiro mês? São 2 meses, pelo menos, para dar depende do paciente. Vamos pensar em 2 meses, para você dar uma emagrecida, pelo menos de 6 a 7 quilos, em 2 meses. Então, faz muita diferença 6 a 7 quilos, dependendo se a pessoa tem muito peso ou não. Quanto mais peso, maior o percentual de emagrecimento. Né? E aí a gente pode depois conversar sobre esses injetáveis, que tá assim, igual vitamina C. O povo tá tomando. Não, análogos de GLP, que é o Ozempic, o Fortuna, Monjaro. Não, a gente vai marcar né? um próximo podcast só para falar disso, que não deu tempo. Eu queria até falar. Nossa, quero falar mal deles. Você quer falar mal? Não, eu falo bem. Porque eu acho que Mas, amiga, aquela pessoa que tem que emagrecer 30, 40 quilos, isso que eu falo. É um incentivo para começar, não é? Eu acho indicação. Eu acho que tem Ozempic, que ter... Monjaro? Sim, Monjaro é os melhores, né? Agora vai lançar o Godzilla. Faz diferença? Godzilla? Godzilla, que é pra... O Godzilla, ele é muito mais potente que o Monjaro. Ele tá em fase de teste ainda. É mesmo? É. Então, assim, eu falei brincando... Mas eu sou a favor desses medicamentos com orientação, né? O problema é que as pessoas estão comprando na farmácia. Não é? Baixa na internet como é que se faz. E a pessoa ela só emagrece na primeira caneta, depois ela para. Porque se ela não tiver dieta junto, ela definha. Cai pele, cai cabelo, flacidez, aí ela vai parar. Porque ela não vai viver disso, né, para sempre. Sim. E aí, ela vai voltar a engordar. E a pessoa fala, esse remédio, ele não engorda. Deu certo. Depois que eu parei, engordou. Não foi o remédio que não presta. Foi a falta de dieta. Foi você. Foi a sua falta de reeducação. Não, inclusive, a Ozempic, quando a pessoa está tomando, ela fica cansada, né? Fica. Porque isso mexe com a insulina, não é? Exatamente. Que é para diabético, na verdade. Você fica assim. E a pessoa não consegue malhar 100%. Aí então, realmente, entra a alimentação. Eu, como nutricionista, não posso prescrever injetáveis. Mas existem os orais, que ajudam bastante. Mas como existem clínicas em Brasília, que eu conheço os médicos, eu sempre sugiro que vá para fazer uns protocolos injetáveis com vitaminas, aminoácidos, pelo menos no primeiro momento. Mas o Monjaro precisa. Senão você vai ter sarcopenia, que é perda muscular. Mas a gente está vendo aí a galera murchando. Sim. E murchando de uma forma doente. Artistas, né? Doente, você olha feia, que tá cara assim. de doente. Mas é legal, Tá vindo para substituir a promessa de reduzir, assim, demais a cirurgia bariátrica, assim. Nos Estados Unidos, eles estão dando Monjaro na rede pública. É mesmo? Porque eles estão vendo que o benefício é melhor e o custo é menor você dar o Monjaro do que você arcar com cirurgia. Mas aí a pessoa vai e emagrece 30, 40 quilos, não fez a cirurgia bariátrica, e depois? Então, o depois ele é importante, porque existe uma equipe multidisciplinar. Então, a pessoa vai ter que ter depois uma regra. Ela tem que ter pra vida inteira. Então, não adianta ela achar que vai emagrecer 40 quilos com o Monjaro ou o Ozempic e depois voltar a comer. Não, isso é mentira, utopia, mentira. Acabou vida normal. Não é. O que é obesidade? Obesidade é uma doença. É uma doença. É igual vício, né? É igual vício por comer. Pro resto da sua vida. Então, você precisa de controle pro resto da vida. Não interessa qual. Se você não tem condições financeiras, existem várias formas, vários medicamentos bem mais baratos que você vai conseguir ter controle, porque a obesidade precisa de remédio. Tá? Porque senão, só força de vontade, os coaches estavam aí milionários só trabalhando com essa questão de hipnose para emagrecimento. Então, a gente vai marcar uma Olha, eu até fiz hipnose para tentar emagrecer. Sério? Eu só Chegou pensava, a esse ponto de desespero? Eu sonhava que eu nadava em piscina de bolinha, de brigadeiro e de sparkles. Que é uns blocos que você vê. Sim. Porque isso aqui, cara... É a cabeça. É a cabeça, então... Então é importante também, às vezes, a pessoa ter uma terapia junto, né? Não é só remédio, não é só dieta... Para a saúde mental. Precisa de terapia, porque ela vai começar a entender qual é o gatilho da fome, emoção, qual é a pior emoção que causa. Qual a ansiedade que está então, causando não tem isso. jeito. Por isso que a equipe multidisciplinar, eu preciso do endócrino, eu preciso do educador físico, eu preciso da psicóloga e a psiquiatra, se for para passar remédio, que precisa. Tem pessoas que precisam. Compulsão alimentar não é só força de vontade.
E aí, como é muito falado isso, a pessoa, ela se sente mal, que ela fala, poxa, eu não então consigo. Eu sou uma bosta, porque eu não tenho força de vontade, fulano emagreceu, mas tá caladinho tomando remedinho, tá? Caladinho. Mas aí, não, aí a pessoa se sente pior do que tudo. Precisa sim. Tá. Então, a gente não pode fingir... Acabou aquele mito de antigamente que é só dieta. Não, a dieta precisa não cuidar de tudo. Se precisar de um remedinho, não tem problema nenhum. Não tem. Controlado, o médico entra em contato comigo, existe a equipe multidisciplinar, que é isso, o médico entra em contato. Tá, estou passando isso, vamos conversar junto sobre o paciente, estudar sobre... Vamos. Só que existe um ego gigantesco nessa galera, né, nos médicos. Médico, nutricionista. Não era pra eles não pensam no paciente, exato, eles pensam no nome deles. Uhum. Então, assim, e eu sempre entro em contato com os médicos. Alguns estão abertos a conversar comigo, né? Outros não. E é isso, essa é a vida. A gente teria... Por isso que hoje eu vejo muitos médicos montando a própria clínica e nutricionistas em sistêmica. Ela tem todo mundo lá dentro, porque ela sabe que ali ela tem território aberto. Tem uma equipe multidisciplinar, que você falou várias vezes. Todo mundo junto. Precisar ligar você pro sai médico, daqui, da consulta com o médico, vai para o nutricionista, e se ele achar que, tipo, um mês depois não tá dando, você vai para psicólogo, você vai tratar a sua cabeça, fazer terapia, e vai conversar um com o outro. Ó, Thaís, não tô achando legal isso que você passou para ele, eu vi que aumentou a ansiedade, e aí vai conversando. Então, isso... Eu vejo que está aumentando esse estilo de clínica, que eu acho que é fundamental. Porque os médicos, eles acham muito ruim quando eu entro em contato e falo, ó, não concordo com o que você prescreveu. Uma mulher, para usar hormônio injetável, é só para competição. Se não for para competição, qual é o intuito? Vai detonar ela todinha. E aí, eles vêm com... Então, assim, é bem complicado, né? Mas a gente tá aí. Mas vai por ali, vai dando jeitinho, né? Vai conversando com jeitinho e o meu jeitinho não é chega jeitinho, né? Então, minha voz já é fina, né? A voz fina. É o modo Fiona, mas dá certo, gente, dá certo. Tem que ter fé, né? No fim, a gente tem que ter fé, tem que acreditar e confiar no profissional, que é o mais importante, né? Queria te agradecer, minha primeira convidada do Vitrine Saúde e Beleza. Foi o maior prazer para mim e suas considerações finais. Eu que agradeço a todos. Lembrando que tem aí uma dieta para que vocês façam, para ter uma ideia do que seria uma dieta mais puxadinha de uma nutricionista. E vamos aí para os próximos episódios, né? Com certeza, gente, eu agradeço. E até o próximo episódio do Vitrine Saúde e Beleza. Nós também vamos chamar outros convidados.